Os comerciais para você que está nos assistindo aí pela TV, já já a gente volta, mas continuamos aqui no YouTube. Pois é, né? Nem todo filme que a gente lançar precisa vir com tanto problema. Vamos lá. O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o ministro da Fazenda, Dário Durigan, acusado de usar a estrutura da pasta para fazer campanha pela reeleição de Lula. Olha, gente, quando a gente fala do uso da máquina, não é brincadeira, não. Esse caso aí do Durigan é porque ficou muito evidente, mas assim, eles fazem isso em todas as eleições que eles estão com a máquina na mão. Pensa que este é um ministro da Fazenda, mas o governo federal como um todo tem milhares, tem um verdadeiro exército de funcionários públicos que estão na estrutura pública com poder real e trabalhando para a reeleição do Lula. E nós não conseguimos enxergar isso, mas isso tem uma influência real no resultado eleitoral. No documento protocolado ontem, os advogados de Flávio elencam reportagens que, segundo a campanha, comprovariam a atuação do ministro como um, entre aspas, porta-voz econômico do presidente. Isso, conforme a denúncia, configuraria o uso da máquina administrativa em favor da candidatura de Lula, o que é ilegal. A primeira reportagem citada é do portal 360, que conta sobre a ida de Durigan a Faria Lima para dialogar com o mercado sobre eventual quarto mandato de Lula. Mas, gente, é muita cara de pau, bicho. Na prática, muito provavelmente, este sujeito foi lá para tentar angariar uns doadores privados, etc. E mais do que isso, né? Influenciar o mercado para não enxergarem de maneira tão negativa a possibilidade de reeleição do Lula. Em seguida, o documento cita a reportagem da Folha, que apresenta o ministro como porta-voz econômico da campanha à reeleição. E também uma reportagem do jornal O Globo, que descreve Durigan como interlocutor econômico da candidatura petista. Veja, não é do governo petista, mas da candidatura petista. Caso as condutas sejam reconhecidas, a representação pede a aplicação das sanções cabíveis tanto a Durigan como agente público responsável, quanto a Lula na condição de beneficiário. E por falar no ministro da Fazenda, Dário Durigan, anunciou ontem que o governo fechou a peça orçamentária de 2027, com previsão de salário mínimo para R$ 1.741. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.621. Com isso, o aumento previsto é de R$ 120, uma alta de 7,4%. Então aí você percebe que o governo ele vai trabalhando e vai anunciando medidas e vai colocando o seu ministro da Fazenda quase que como um representante do plano de governo. Perceba que pouco se trata de questões deste governo atual, né? Do que este governo efetivamente vai fazer. E quando acontece, são notícias que evidentemente vão acabar trazendo alguns votos. Por exemplo, nos bastidores, a campanha do Lula admite que ela precisa de alguma forma comunicar ao mercado financeiro que num próximo mandato o Lula vai fazer cortes de gastos. Alguns jornais divulgaram isso por aí recentemente. Agora eu te pergunto, se o governo admite e se a campanha admite que é necessário corte de gastos, tanto para a saúde financeira do governo, quanto para conseguir apoio do mercado financeiro, por que não faz agora? Porque é óbvio. Isso vai acabar prejudicando a campanha. Perceba, é um governo que só pensa na campanha, é um governo que só pensa em como conseguir voto. Nós, enquanto brasileiros, enquanto nação, não merecemos isso, né, Wellington? De forma alguma, Holiday, é muito triste que a gente tenha um país como o Brasil, uma nação tão bonita, um povo tão bom, né? É claro que tem os malandrinhos também, tudo mais, mas no geral, o brasileiro é bom. No geral, o brasileiro não mereceria essa péssima administração. Nós somos uma nação muito rica. Se o Brasil não fosse rico, a gente já tinha quebrado há tempos. O que impede o Brasil de quebrar na mão desse governo é o fato do Brasil gerar muita riqueza. Tanto que eu tenho até uma suspeita de que
A implementação do Pix permitiu o governo saber quanta riqueza é gerada na informalidade, e por isso ele se sente no direito de estrangular a gente com esse tanto de impostos. Né? Meio que tiveram uma noção mais abrangente da nossa atividade econômica, porque o Pix, como é sabido, né, se você abre mão do seu sigilo, da sua movimentação. Então o governo acabou, opa, tem muito dinheiro circulando aí, cabe mais impostos, vamos roubar mais o dinheiro do povo via impostos escorchantes. Com relação ao Durigan, que foi inclusive funcionário da Meta, né? E aí, veja só, a gente começou a falar do Durigan. Ora, hein? Foi funcionário da Meta, e nós começamos a falar das sapequices do Durigan aqui no Metrópolis, e o nosso amigo perdeu o WhatsApp. Eu fiz essa. Não tinha feito essa ligação aí, hein? E não era funcionáriozinho, agente mequetrefe, não. Ele era coordenador lá, diretor. Ora. Abre o olho, Pavinato, abre o olho. É óbvio que o Durigan está atuando como agente de propaganda do Lula para o mercado financeiro. E na condição de ministro da Fazenda. Isso aí tá muito claro. Fez muito bem a equipe do Flávio Bolsonaro de ingressar com essa representação, e que venham muitas outras. Porque, como você bem colocou, Holiday, realmente, o pessoal não se veste de usar a estrutura do funcionalismo em época de campanha, de maneira ilícita, vamos lá, vamos impulsionar, vamos ajudar o cara a ser eleito, que todo mundo continua aqui na teta, a gente continua expropriando a riqueza do nosso povo, e a gente continua aqui no bem bom. Esse é o pacto. Então fez muito bem a equipe do Flávio Bolsonaro. Vamos ver se o TSE vai agir com o mesmo rigor que age quando fazem qualquer representaçãozinha por violência política de gênero e todas essas baboseiras contra qualquer um dos nossos, digamos assim. Vamos ver se o TSE vai ter rigor agora, porque está muito bem configurado. É fato público, a própria imprensa é base dessa ação, portanto, é fato público notório com uma certa qualificação da própria imprensa. E vamos ver como vai ser, como que o TSE vai agir. Né? Será que vai haver sanção? Será que vai haver multa? Será que o Durigan será instado a se manifestar nessa ação? Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, vamos ver se o TSE vai agir, mas também, né, Eduardo, se for agir não adianta vir com multa de R$5.000, né? Porque aí vira piada. Porque também tem isso. O TSE, às vezes ele simplesmente não age, ele deixa a coisa rolar solta. Não, veja bem, não é assim e tal, né? Aí de repente, não. Puxa, vem encarcar, agora vai. Não, o TSE vai se posicionar firme. O TSE não tem lado. Aí vem com uma multa de R$5.000 pro Lula e R$5.000 pro Durigan, aí também não tem condição, né? Não, mas porque infelizmente, né, ou felizmente, vai depender da perspectiva, é estipulado por lei, né, e o teto é 25.000, então já fica até dentro do cálculo da campanha. Se você parar para pensar, compensa, né, eles já fazem a gente sabe como é que eles trabalham, eles já fazem esse cálculo prévio de, eventualmente, uma compensação, tudo bem, compensa pagar esta multa. Agora, o Durigan, o que restou para ele foi exatamente isso. Eu não lembrava, sinceramente, o nome do nosso ministro da Fazenda. Aí ele, numa outra oportunidade para tentar sinalizar com o que chamados, né, eleitor indeciso, um eleitor de centro, ele falou que se reuniu com o Armínio e o Malan, na época, né, foi ministro do governo Fernando Henrique, e o Armínio Fraga também. Aí depois ele também criticou a pejotização, falando que isso traria, né, uma espécie de drible, que você acabaria prejudicando os contratos sobre a vigência da CLT, pelas leis trabalhistas. E aí ele ainda apresenta que confrontar a pejotização seria a solução para o problema da Previdência. Olha o nível de elaboração deste raciocínio, nós estamos falando do ministro da Fazenda. Então, aí ele depois defende, né? E aí ocorreria a forma de zerar o imposto sobre o produto interno, produto importado. E aí depois, a gente sabe como é que vai se suceder. Passa a campanha eleitoral e a gente nem sabe como é que será a alíquota, por exemplo, do IVA, né? Imposto sobre o valor agregado, que aí entra a parte de serviços e justamente o produto final ao consumidor. Não revelaram a alíquota ainda, vai ficar entre novembro e dezembro, ou seja, após as eleições. Como será o impacto dessa reforma tributária? Todo esse pacote agora ele segue vendendo
não propostas para esse governo. Ele segue vendendo, não apresentando vamos dizer, uma prestação de contas. Não, ele segue fazendo campanha para as eleições e, evidentemente, para garantir o governo em 2027 pela reeleição do governo, que a gente espera que não ocorra, Holly. Meus amigos, isso aqui não é brincadeira não, viu? Isso aqui é jogo brabo, é xadrez 4D, como dizem